Se ela não conseguir mudar até os 27 anos, não tem lugar sob a lua de sangue. O Alpha Grant Mercer disse isso de dentro do grande salão, mas Emma Hayes ouviu cada palavra do corredor, além das portas abertas. Ela estava parada com uma bandeja de lençóis dobrados contra o peito, enquanto membros da alcateia passavam apressados carregando lanternas, travessas de prata e estandartes vermelho escuros para a cerimônia da noite. Ninguém diminuiu o passo ao vê-la. Raramente o faziam. Lá dentro, Grant continuava dando ordens para a chegada do Rei Lobo. Lobos fortes na frente. Famílias de alta patente ao longo da parede leste. Filhas solteiras perto da fogueira cerimonial. Emma já sabia onde pertencia. Em algum lugar útil, em algum lugar invisível. Noah Hayes apareceu ao lado dela, carregando uma caixa de madeira com velas. Aos 19 anos, seu primo ainda tinha o hábito irritante de dizer o que todos os outros evitavam. Você o ouviu, não ouviu? Emma ajustou os lençóis. Teria sido difícil não ouvir. Noah franziu a testa em direção ao salão. Você deveria estar aí dentro. Eu vou entrar lá. Você sabe o que quero dizer? Emma lançou-lhe um olhar cansado. Por anos, as pessoas perguntavam quando o seu lobo viria. Aos 16, chamaram-na de atrasada. Aos 18, incomum. Aos 21, os curandeiros pararam de oferecer explicações. Aos 27, a maioria da alcateia se contentou com uma palavra: quebrada. Emma aprendeu a não discutir com pessoas que preferiam respostas simples. Estou cansada de provar que existo, disse ela em voz baixa. A expressão de Noah suavizou. Você não deveria ter que fazer isso. Exatamente. Ela carregou os lençóis para dentro e começou a colocá-los ao lado das longas mesas. O salão cheirava a fumaça de pinho, madeira polida, maçãs assadas e o cheiro de lobo nervoso. Pelas janelas altas, a noite começava a se instalar sobre as montanhas de Montana. A lua já era visível acima da linha das árvores, maior que o normal. Sua superfície pálida assumia lentamente o primeiro leve traço de uma lua de sangue. Uma vez por geração, as alcateias se reuniam sob ela para renovar alianças e honrar antigas leis. Naquela noite, o próprio rei Mason Blackwood estaria sob aquele céu. Emma tentou não se importar. Ela arrumou copos, ajudou duas crianças a encontrar a mãe e amarrou uma fita solta em uma lanterna perto da entrada. Coisas comuns, coisas seguras. Então veio o som baixo, distante, um rosnado profundo o suficiente para parecer que havia viajado através do assoalho. Emma congelou. Ela olhou ao redor. Ninguém mais reagiu. Grant ainda falava. Servos ainda se moviam entre as mesas. Noah estava a uns 6 metros de distância acendendo velas. O som voltou, mais perto desta vez. Emma lentamente pousou a lanterna. Seu batimento cardíaco mudou. Não mais rápido, mais pesado. Cada batida parecia responder a algo antigo sob suas costelas. Ela pressionou uma mão contra o peito. Emma, Senhoku. Ela mal ouviu. Lá fora, a lua de sangue subiu mais 1 centímetro acima dos pinheiros. O rosnado retornou. Não mais distante, não mais incerto. Emma virou-se para a janela escura e entendeu com uma clareza repentina e impossível porque mais ninguém o havia ouvido. O som não vinha da floresta, vinha de dentro dela. O rosnado dentro de Emma diminuiu assim que os primeiros veículos reais apareceram, além da estrada ladeada de pinheiros. Ela disse a si mesma que tinha sido nervosismo, exaustão, qualquer coisa menos o impossível. Noah permaneceu perto, observando-a com preocupação, mas Emma balançou a cabeça antes que ele pudesse fazer outra pergunta. Lá fora, os faróis varreram o pátio em reunião, seguidos pelo murmúrio baixo de dezenas de lobos se endireitando ao mesmo tempo. O rei Mason Blackwood havia chegado. O grande salão mudou antes mesmo que ele cruzasse as portas. As conversas amainaram. O sentido alfa aguçou-se. Grant moveu-se para o corredor central com vários lobos seniores ao seu lado. Cada gesto cuidadosamente arranjado para exibir força e ordem. Emma permaneceu perto da mesa do fundo, exatamente onde lhe fora dito para ficar. Mason entrou sem cerimônia. Ele era mais alto do que Emma esperava, ombros largos sob um casaco escuro e formal, com cabelo preto, um maxilar forte
e a quietude controlada de um homem que passou anos cercado por outros tentando impressioná-lo. Guardas reais o seguiram a vários metros de distância. Grant fez uma reverência. Majestade, a alcateia Mercer o recebe. Mason devolveu a saudação, mas seus olhos percorreram o salão como se estivessem medindo algo mais profundo do que a decoração. Um por um, os alfas locais avançaram. Sua presença espessou o ambiente. Emma sentiu imediatamente. A dominância rolou pelo salão em ondas sobrepostas, o suficiente para fazer os lobos mais jovens abaixarem o olhar. Um menino perto da parede distante cambaleou para trás. Ele não podia ter mais de 12 anos. Sua respiração acelerou e suas mãos começaram a tremer. Ninguém percebeu no início. Emma sim. Ela pousou a pilha de copos que estava carregando e atravessou a sala. "Ei!" disse ela suavemente. O menino olhou para ela envergonhado. "Eu estou bem. Eu sei." Emma ajoelhou-se a alguns metros de distância para não o incomodar. "Olhe para mim por um segundo." Sua respiração continuou irregular. Emma colocou uma mão levemente em seu ombro. A estranha sensação retornou. Não o rosnado desta vez. Algo mais amplo. Ela podia sentir o medo do menino como se estivesse se propagando pela água. Sob ele, havia outro ritmo, inquieto e jovem. O lobo dele. Emma não sabia como sabia. Ela apenas sabia o que precisava. "Mais devagar", sussurrou ela. "Você está seguro." O menino expirou uma vez, depois outra, a tensão em seus ombros diminuiu. Do outro lado do salão, vários lobos próximos pareceram relaxar com ele. As conversas amainaram. Até mesmo o fio afiado dos cheiros alfa concorrentes pareceu se assentar. Emma olhou para cima e percebeu que Mason a observava. Não casualmente, completamente. Grant seguiu o olhar do rei e franziu a testa. "Majestade, perdoe a interrupção." Mason não tirou o olhar de Emma. "Quem é ela?" Grant hesitou. "Emma Hayes, sua alcateia ômega. Ela não consegue mudar." A boca de Grant se apertou. Mason finalmente se virou para ele. "Não consegue. Ela nunca desenvolveu uma forma de lobo." Grant baixou a voz como se explicasse um embaraço. "Ela não é ninguém importante." Emma sentiu as velhas palavras se instalarem onde sempre haviam estado, profundamente praticadas. Mason olhou de volta para ela. O menino ao lado de Emma agora estava calmo, sua respiração estável. Ao redor deles, o ambiente havia mudado de uma forma que Emma não conseguia explicar. O olhar de Mason percorreu lentamente os lobos mais próximos dela, depois retornou a Grant. "Ninguém importante", repetiu ele. Grant nada disse. Mason deu um passo medido para frente. "Então, por que todos os lobos nesta sala se acalmaram quando ela o fez?" Emma mal ouviu os sussurros que seguiram a pergunta de Mason. Sua atenção havia mudado para dentro novamente, para a estranha consciência que se instalara sob suas costelas. O menino ao lado dela estava calmo agora, mas ela ainda podia sentir o leve ritmo de seu lobo, não mais em pânico, apenas cansado. Isso deveria assustá-la mais do que assustou. Em vez disso, pareceu familiar de uma forma que nada sobre seu próprio corpo jamais havia sido. Grant deu um passo à frente, sua expressão cuidadosamente controlada. "Majestade, ela sempre foi incomumente sensível aos outros. Isso não significa nada." Mason olhou para Emma. "Isso não significa nada para você?" O salão inteiro pareceu esperar. Emma se levantou lentamente. "Eu não sei o que isso significa." Grant expirou pelo nariz. "Então, há uma maneira simples de resolver isso." Emma conhecia aquele tom. Ela o ouvira de curandeiros, anciãos e treinadores de alcateia por anos. Prove a si mesma. Fale publicamente. Deixe todos se sentirem certos novamente. Grant virou-se para o centro do salão. "Mude." A palavra atingiu mais forte que um grito. As mãos de Emma ficaram frias. Vários lobos próximos desviaram o olhar. Noah não. Ele encarou Grant com incredulidade aberta. "Ela não pode", disse ele. "Esse é o ponto", respondeu Grant. Emma sentiu toda o velho humilhação voltar de uma vez. 16 anos, sob uma lua de verão, tentando até tremer. 18. Cercada por parentes esperançosos fingindo não estar desapontados. 21.
ouvindo um curandeiro explicar que alguns lobos simplesmente nunca despertavam. Ela levantou o queixo. Não. O rosto de Grant endureceu. Emma, eu disse não. O salão ficou completamente imóvel. Antes que Grant pudesse responder, Mason falou. Então não haverá teste. Grant virou-se para ele. Majestade, com todo o respeito, se ela está afetando lobos neste salão, precisamos saber o que ela é. O olhar de Mason esfriou. Uma mulher não é evidência. Ninguém se moveu. As palavras foram baixas, mas todo o alfa na sala pareceu sentir o peso delas. Grant baixou a cabeça. Claro. Mais tarde, Mason encontrou Emma do lado de fora, sob a varanda coberta com vista para a linha de árvores escuras. A lua de sangue havia subido mais alto, seu brilho vermelho aprofundando-se sobre as cristas das montanhas sem neve. Emma apoiou as duas mãos no corrimão de madeira. Você não precisava interferir. Você disse não. Mason parou a vários metros de distância. Isso deveria ter sido suficiente. Emma olhou para ele. Ela nunca tinha ouvido um alfa dizer algo tão simples como se fosse lei. Você já sentiu um lobo dentro de você? Ele perguntou. Não, hesitou ela. Não o meu. A atenção dele aguçou-se. Emma olhou para a floresta. Ultimamente consigo sentir outros lobos. Meadow, inquietação. Às vezes para onde eles querem ir. Mason nada disse. Hoje à noite está pior, continuou ela. Consigo ouvir algo como batimentos cardíacos, mas não são os meus. Do interior do salão, dezenas de lobos se agitaram desconfortavelmente ao mesmo tempo. Emma congelou. A sensação a inundou novamente. Um batimento cardíaco, depois 10, depois mais do que ela podia contar. Todos separados, todos inconfundíveis. E sob eles, algo mais antigo respondeu de dentro dela. Quando a doutora Caroline Reed chegou, Emma já não conseguia fingir que as estranhas sensações eram apenas nervosismo. Ela se sentou em um quarto silencioso perto do fundo da casa da alcateia, enquanto Mason ficava perto da janela e Noah esperava perto da porta. Lá fora, a lua de sangue havia subido mais alto, pintando as montanhas em um brilho vermelho suave que parecia alcançar até mesmo através do vidro. Coraline colocou 2 dedos no pulso de Emma e observou o ponteiro dos segundos em um pequeno relógio de prata. Seu pulso está mudando com a lua, disse ela. Emma soltou uma risada cansada. Isso parece impossível. Caroline olhou para cima. Assim como sentir o batimento cardíaco de outro lobo. Emma parou de sorrir. A curandeira verificou sua temperatura. Depois pediu que ela olhasse para a luz. Por vários segundos, Caroline não disse nada. Mason percebeu. O que é? Perguntou ele. Caroline deu um passo mais perto de Emma. Seus olhos? Emma franziu a testa. O que há com eles? A cor está mudando. Noah se aproximou. Para quê? Perguntou ele. Caroline não respondeu imediatamente. Ela foi até uma maleta de couro e tirou um antigo diário de campo real. A capa estava desbotada, as bordas macias pelo tempo. Ela folheou várias páginas até encontrar um símbolo desenhado à mão de uma lua crescente, envolvendo o contorno de um lobo. Abaixo, havia 2 palavras. Guardiã lunar. Emma encarou a página. O rosnado dentro dela retornou, baixo e distante. O que é isso? Ela perguntou. Caroline sentou-se em frente a ela. Uma linhagem que a maioria dos estudiosos acredita ter desaparecido gerações atrás. A expressão de Mason aguçou-se. Por quê? Caroline olhou para ele. Porque o registro parou. Isso não é o mesmo que desaparecer. Não. A voz de Caroline baixou. Não é. Emma podia sentir a atenção de Mason mudar, não para ela, mas para a implicação. Eles eram perigosos? Perguntou ele. Caroline hesitou. Emma odiou o silêncio que se seguiu. Me diga, disse ela. Caroline olhou diretamente para ela. De acordo com os registros mais antigos, as guardiãs lunares respondiam ao desequilíbrio entre as linhagens alfa. Elas podiam sentir dominância, medo e instabilidade da alcateia com mais força do que lobos comuns. Emma pensou no menino no salão, nos batimentos cardíacos, na forma como uma sala inteira se acalmou quando ela o fez. Isso soa como eu. Pode ser. Mason fez a pergunta que Emma temia. Elas eram temidas?
A expressão de Caroline mudou. Emma apertou as mãos no colo. Por quê? Caroline fechou o diário. Porque elas eram difíceis de controlar. Mason permaneceu imóvel. Isso não é uma resposta. Caroline olhou para a lua vermelha do lado de fora da janela. A conta mais antiga diz que uma guardiã lunar era perigosa apenas para um alfa que abusasse do poder. O salão ficou quieto. Emma sentiu frio, apesar do calor do fogo. A voz de Grant de mais cedo retornou a ela. Nenhum lugar sob uma lua de sangue. Ninguém importante. Não consegue mudar. Ela se levantou rápido demais. Noah se moveu instintivamente em sua direção, mas ela levantou uma mão. Preciso de ar. Mason deu um passo à frente. Emma, por favor. Ele parou. Isso importava mais do que ela esperava. Emma saiu da sala e atravessou o corredor escuro em direção às portas traseiras. Ela não sabia o que a assustava mais. A possibilidade de Caroline estar errada ou a possibilidade de ela estar certa. Lá fora, a luz da lua vermelha cobria o pátio. Emma pisou sob ela. O rosnado dentro dela ficou claro. Não com raiva, mas desperto. Emma esteve lá fora menos de 5 minutos quando o primeiro conjunto de portões se fechou atrás dela. O som era pesado o suficiente para ser ouvido do outro lado do pátio. Ela virou-se para a casa da alcateia e viu 2 guardas fechando a entrada lateral. Outro par se moveu em direção à estrada principal. Sob a lua de sangue, cada fecho de metal parecia brilhar vermelho. O que está acontecendo? Chamou Noah da varanda. Grant Mercer entrou no pátio antes que alguém respondesse. Sua expressão estava controlada, mas Emma podia sentir algo abaixo dela agora. Não raiva, medo. Ninguém sai das terras até que a cerimônia termine, disse ele. Mason emergiu atrás dele, com Caroline a vários passos de distância. Você não deu essa ordem através da autoridade real. Grant olhou para ele. Esta é a minha alcateia. A voz de Mason permaneceu calma. E ela não é sua prisioneira. Emma sentiu as palavras atingirem mais forte que o comando de Grant. Grant virou-se para ela. Você não entende o que essa curandeira descobriu. Nem você, disse Emma. Eu entendo o suficiente. Seus olhos se moveram brevemente em direção à lua. Existem histórias antigas sobre guardiãs lunares. Elas perturbam as linhas alfa. Elas quebram a ordem da alcateia. Caroline deu um passo à frente. Não é o que os registros sobreviventes dizem. Grant a ignorou. Até sabermos o que Emma é, ela permanecerá aqui dentro. Algo dentro de Emma apertou. Por anos, Grant decidira onde ela podia ficar, a que podia se juntar, que partes de si mesma eram inconvenientes demais para a exibição pública. Agora, o medo simplesmente dera um nome diferente ao mesmo controle. Você continua dizendo que é para proteção, disse ela. Proteção de quê? A mandíbula de Grant endureceu. De qualquer coisa que aconteça quando essa lua atingir seu pico. Emma ouviu então. A alcateia. Não vozes exatamente. Inquietação se espalhando por dezenas de lobos ao mesmo tempo. Confusão. Desconforto. Uma pressão se acumulando sob a superfície da noite. Ela fechou os olhos. Batimentos cardíacos a cercavam. Alguns dentro do salão, outros além do pátio, alguns a quase meio quilômetro de distância. Todos eles estavam se voltando para a mesma coisa. Ela. Emma abriu os olhos. Mason a observava atentamente. Você pode senti-los de novo, disse ele. Ela assentiu. Grant olhou entre eles. Leve-a para dentro. 2 guardas hesitaram antes de se moverem. Emma levantou uma mão. Não. Eles pararam. Não porque sua voz fosse alta, porque algo no pátio mudou. Os lobos dentro dos 2 guardas ficaram subitamente quietos. Emma sentiu isso. Mason também sentiu. Seus olhos se aguçaram. Grant deu um passo à frente. Emma, você está assustada. Sim. Sua voz permaneceu firme. Mas pare de decidir do que estou com medo. As palavras deixaram o pátio em silêncio. A expressão de Noah suavizou com algo próximo ao orgulho. Caroline observava a lua. Estamos quase no pico. Uma baixa ondulação percorreu a casa da alcateia. Um lobo mudou atrás de uma janela. Depois outro, em algum lugar além da parede leste. Emma sentiu cada movimento antes de ouvi-lo. A lua de sangue subiu mais alto. A pressão em seu peito se aprofundou
até que respirar parecesse ficar ao lado de uma grande corrente invisível. Grant olhou para os portões. Leve todos para dentro. Ninguém se moveu. Um por um, lobos por todo o terreno viraram a cabeça em direção a Emma. Os guardas, os anciãos perto da varanda, até mesmo a guarda real de Mason. Emma sentiu dezenas de instintos se alinharem ao mesmo tempo, não hostis, mas esperando. O rosnado dentro dela retornou, mais profundo do que antes. Desta vez, foi seguido por uma única e clara sensação que pareceu subir por cada batimento cardíaco ao seu redor. Reconhecimento. Caroline sussurrou. A lua está no pico. Emma olhou para cima. A luz vermelha cobria o pátio. Todos os lobos estavam virados para ela. Por um momento suspenso, Emma não conseguia ouvir nada além do ritmo combinado da alcateia. Dezenas de batimentos cardíacos a cercavam, cada um separado, cada um de alguma forma conectado à mesma corrente invisível que se movia pelo pátio. A lua de sangue pairava diretamente acima, banhando as árvores de pinho, os muros de pedra e os rostos observadores em uma luz vermelha profunda. A respiração de Emma engatou. O rosnado dentro dela ficou mais forte, mas não parecia raivoso. Parecia antigo. Desperte, Emma, disse Mason em voz baixa. Ela olhou para ele. Ele não se aproximara. Isso importava. Grant ficou perto da varanda, sua expressão tensa de medo. Ele não estava mais se escondendo. Leve-a para dentro, ordenou novamente. Ninguém obedeceu. Os guardas mais próximos de Emma permaneceram imóveis, seus lobos focados completamente nela. Caroline deu um passo à frente apenas o suficiente para ser ouvida. Não force nada. Deixe que aconteça naturalmente. Emma quase riu. Eu não sei o que está acontecendo. Então não lute contra o que você ainda não entende. Outra onda de calor percorreu o corpo de Emma. Ela pressionou uma mão contra o peito. Por 27 anos, cada tentativa falha de mudar parecia alcançar uma porta trancada. Hoje à noite, não havia porta. Havia apenas luz. Ela se afastou da varanda e entrou no centro do pátio. A luz da lua vermelha tocou seu rosto. Os batimentos cardíacos ao seu redor ficaram mais altos. Emma fechou os olhos. Ela esperava dor. Em vez disso, sentiu alívio. A estranha pressão sob suas costelas se expandiu. Depois se suavizou, como se algo que esperara pacientemente por anos finalmente tivesse recebido permissão para respirar. O mundo ao seu redor mudou. O cheiro aguçado de resina de pinho, terra fria com fumaça, o leve traço de neve nas altas montanhas. Ela podia ouvir o tecido se mexendo a 6 metros de distância e Noah sussurrando seu nome da varanda. Então sua perspectiva baixou e se ampliou ao mesmo tempo. Quando Emma abriu os olhos, o pátio parecia diferente, maior, mais claro. Ela olhou para baixo e viu patas brancas e prateadas repousando contra o chão escuro. Suspiro silencioso percorreu a alcateia. Emma virou-se lentamente. Seu reflexo apareceu nas altas portas de vidro do salão. Um lobo imenso estava onde ela estivera, maior do que qualquer lobo comum da alcateia, seu pelo branco prateado com um leve brilho carmesim, movendo-se pela pelagem sob a lua de sangue. Emma encarou o reflexo, chocada com o quão calma se sentia. Ela imaginara sua primeira mudança por anos. Nunca assim. Mason permaneceu completamente imóvel. O rosto de Caroline estava pálido de reconhecimento. Guardiã lunar, sussurrou ela. Grant deu um lento passo para trás. Emma olhou para ele, e seu lobo reagiu antes do homem. Seus ombros abaixaram, seu olhar caiu. O instinto era imediato, antigo, inconfundível. Um por um, os outros alfas no pátio começaram a sentir isso também. Emma não rosnou. Ela não avançou. Ela simplesmente ficou sob a lua, respirando firmemente, enquanto os lobos ao seu redor se lembravam de algo que suas histórias haviam tentado esquecer. Então Grant Mercer abaixou a cabeça primeiro. Grant Mercer abaixou a cabeça e a reação se moveu pelo pátio como uma memória despertando dentro de cada alfa ao mesmo tempo. Um por um, ombros relaxaram, olhares caíram, e lobos dominantes se calaram sob a lua de sangue. Emma ficou no centro de tudo em sua forma de guardiã lunar.
branco prateado para capturar a luz vermelha, e sentiu seus instintos se curvarem a algo mais antigo que o posto alfa. Ela não entendia, mas entendia o que a assustava mais. Eles não tinham medo porque ela os ameaçava. Eles tinham medo porque a reconheciam. Mason não baixou os olhos. Ele ficou perto da borda do pátio, calmo e firme, observando Emma em vez dos outros. Essa diferença a alcançou imediatamente. Grant levantou o olhar lentamente, seu rosto despojado de qualquer vestígio de autoridade que usara antes. "O que você é?" sussurrou ele. Emma ouviu a pergunta através de sentidos aguçados, mas a resposta não veio em palavras. Ainda não. A mudança começou a ceder por conta própria. O brilho vermelho ao redor dela desapareceu. Suas patas se tornaram mãos contra o chão frio, e em momentos, Emma estava ela mesma novamente, envolta no longo casaco que Caroline rapidamente colocou sobre seus ombros. Noah a encarou com os olhos arregalados. "Você conseguiu." Emma olhou para ele. "Acho que fiz mais do que isso." Atrás dele, vários alfas ainda estavam com as cabeças baixas. Grant permaneceu o mais baixo de todos. Caroline se aproximou cuidadosamente. "Eles se lembram da linhagem." Grant olhou para ela. "Faça-os parar." A expressão de Caroline endureceu. "Não estou fazendo com que eles façam nada." Emma sentiu a verdade disso. Os lobos ao seu redor não esperavam um comando. Eles esperavam a intenção dela. O medo de Grant pressionou seus sentidos mais claramente do que qualquer outro. Por anos, ele decidira se ela pertencia a cerimônias, treinamentos, até mesmo conversas sobre seu próprio futuro. Agora ele a olhava como se uma palavra dela pudesse apagar tudo o que controlava. Emma deu um passo em direção a ele. O pátio ficou completamente quieto. Grant engoliu. "Emma." Ela parou a alguns metros de distância. "Olhe para mim." Ele hesitou. Depois levantou os olhos. "Você achou que eu tomaria o seu lugar?" disse ela. Ele não negou. "Você achou que se eu me tornasse o que as histórias o avisavam, eu faria todos os alfas aqui me responderem?" O silêncio de Grant foi o suficiente. Emma olhou ao redor para os outros. O poder a cercava, mas não parecia vitória. Parecia responsabilidade. Ela se virou para Grant. "Levante-se." Ele a encarou. "O quê?" "Levante-se." A pressão no pátio mudou. Grant se endireitou lentamente, os outros alfas começando a levantar a cabeça também. Emma sentiu a surpresa deles percorrer a alcateia. A expressão de Mason mudou ligeiramente. Respeito. Não pelo que ela podia fazê-los fazer, mas pelo que ela escolheu não fazer. Grant parecia quase confuso. "Por quê?" Emma sustentou o olhar dele. "Porque passei a vida inteira ouvindo que força significa fazer alguém se sentir menor." Sua voz permaneceu baixa. "Não vou provar que eles estão certos." A lua de sangue ainda ardia acima deles, mas o medo no pátio começara a diminuir. Mason deu um passo à frente, por fim. Caroline, a curandeira, olhou para ele. "Encontre todos os registros que o Arquivo Real tem sobre guardiãs lunares." O rosto de Grant apertou novamente. Caroline assentiu. Emma olhou para Mason. "Você não tem medo?" Ele considerou a pergunta. "Sou cauteloso." "Isso não é a mesma coisa." "Não." Seus olhos permaneceram nos dela. "Não é." Ao redor deles, a alcateia lentamente voltou ao movimento, mas ninguém mais olhava para Emma como se estivesse quebrada, e pela primeira vez, ela entendeu que o verdadeiro perigo nunca fora a besta dentro dela. Foi a história que outros contaram sobre ela. Na manhã seguinte, a lua de sangue desapareceu em um disco prateado pálido acima das montanhas ocidentais, mas nada dentro da casa da alcateia parecia comum. Emma sentou-se à longa mesa do conselho com Mason, Caroline, Noah, Grant e 6 lobos seniores, enquanto registros antigos estavam abertos sobre a madeira polida. Alguns foram enviados eletronicamente do Arquivo Real antes do nascer do sol. Outros foram retirados de armários trancados que ninguém tocava há anos. Caroline moveu-se lentamente de um documento para outro. "A história mudou com o tempo", disse ela. "Isso é claro." Emma apoiou as 2 mãos no colo. "Mudou como?" Caroline virou uma página quebradiça em sua direção. As contas mais antigas não descrevem as guardiãs lunares como monstros. Elas as descrevem como estabilizadoras. Guardiãs chamadas quando rivalidades alfa
ameaçavam a segurança da alcateia. Mason inclinou-se ligeiramente para a frente. E os registros posteriores? A expressão de Caroline apertou. A linguagem muda. Guardiã se torna ameaça. Protetora se torna besta. Na terceira geração, a maioria das referências descreve as guardiãs lunares como perigosas para a autoridade alfa. Emma olhou para Grant. Ele estava quieto desde que entrara na sala. Quieto demais. Você sabia de algo? Disse ela. O olhar de Grant permaneceu na mesa. Eu sabia das histórias. Quais histórias? As que meu pai me contou. Sua voz era baixa. Que guardiãs lunares podiam fazer alfas se submeterem. Que se uma voltasse, a liderança da alcateia não seria mais segura. Noah franziu a testa. Então, você sabia que Emma poderia ser uma? Grant balançou a cabeça. Não até ontem à noite. Mas quando Caroline disse o nome, eu lembrei o suficiente para ficar com medo. Emma sentiu a familiar picada de decepção, mas ela não tinha mais o poder que costumava ter. E o medo tornava mais fácil trancar os portões. Grant fechou os olhos brevemente. Sim. Mason olhou os documentos novamente. Há outro padrão. Caroline assentiu. Todas as contas que transformam as guardiãs em monstros foram escritas por conselhos alfa governantes. O salão ficou quieto. Emma entendeu antes que alguém explicasse. A besta que todos temiam não se tornara assustadora porque destruíra alcateias. Tornou-se assustadora porque podia ficar diante de lobos poderosos e lembrá-los que o posto não era permissão para usar o poder indevidamente. Grant finalmente olhou para ela. Eu estava errado. Emma sustentou o olhar dele. Sobre o quê? Sobre você. Sobre o quê? Força significa. Ele engoliu. Sobre pensar que controle era o mesmo que liderança. O pedido de desculpas não apagou anos de exclusão, mas importava que ele o fizesse com todos ouvindo. Emma se virou para Caroline. O que acontece com lobos que não conseguem mudar a tempo? Caroline franziu a testa ligeiramente. Geralmente nada oficial. Emma quase sorriu. Isso não é verdade. Ela olhou ao redor da mesa. Eles perdem posições de treinamento, cerimônias, às vezes trabalho, às vezes moradia. Todos chamam de tradição porque ninguém anota nada. Grant parecia desconfortável. Mason não. Então, escrevam algo, disse ele. Emma se virou para ele. A voz de Mason permaneceu calma. Um padrão de proteção. Nenhum lobo deve perder status ou oportunidade simplesmente porque sua mudança se desenvolve tarde, diferentemente, ou não se desenvolve. Caroline assentiu lentamente. Noah sorriu. Grant olhou para Emma. O conselho da alcateia pode adotar isso hoje. Emma o considerou, depois olhou para Mason e os outros da alcateia. Isso leva mais tempo, disse Mason. Mas pode começar aqui. Emma apreciou a resposta, porque não era uma promessa feita muito facilmente. Ela olhou para o desenho antigo da guardiã lunar. Por mais de sua vida, ela acreditara que o lobo que faltava dentro dela era prova de fraqueza. Agora ela entendia que a verdade era quase o oposto. Nada faltava. Algo poderoso simplesmente esperava o momento certo para despertar. 2 manhãs depois, a alcateia se reuniu do lado de fora do grande salão para assistir à frota real de Mason se preparar para a partida. O céu estava limpo agora, as montanhas lavadas em ouro pálido, e a última memória da lua de sangue parecia quase impossível sob a luz comum do dia. Emma estava ao lado de Noah, perto dos degraus de pedra, enquanto guardas carregavam as últimas caixas nos veículos. Grant permaneceu mais atrás com os lobos seniores, não mais dirigindo onde Emma deveria ficar. Essa pequena diferença parecia maior do que ela esperava. Mason se aproximou, carregando uma pasta fina de couro. Os primeiros pedidos de arquivo foram aprovados, disse ele. Caroline terá acesso a todos os registros sobreviventes de guardiãs lunares na coleção real. Emma olhou para a pasta e para o padrão de proteção. O conselho de Grant assinou a versão local esta manhã. Mason fez uma pausa. A proposta mais ampla levará tempo. Emma assentiu. Ela confiava na resposta porque ele nunca fingira que a mudança era mais fácil do que era. Então, é aqui que você parte. Mason olhou para a estrada, depois de volta para ela. Isso depende. Emma ergueu uma sobrancelha. De quê? Ele estendeu a pasta. Dentro estavam papéis de viagem,
permissões de arquivo e um cargo temporário de pesquisa real com o nome dela. Emma olhou para cima. Você preparou isso para mim. Preparei a opção. A distinção a fez sorrir levemente. Mason continuou. Venha para o território real. Ajude Caroline a estudar sua linhagem. Fale perante o conselho quando estiver pronta. Aprenda o que significa ser uma guardiã lunar sem que ninguém decida isso por você primeiro. Emma fechou a pasta. E se eu disser não? Então eu saio e os documentos permanecem seus. Nenhuma decepção aguçou sua voz. Nenhum comando seguiu. Emma olhou para Grant. Por mais de sua vida, poder soara como instruções. Fique para trás. Não compareça. Não pergunte. Não cause problemas. O poder de Mason soou estranhamente diferente. Escolha. Ele deu um passo para mais perto. Você deveria ir. Emma olhou para ele. Você deveria dificultar isso. Tenho passado anos dizendo a você que há mais fora desta alcateia. Não vou mudar de ideia agora. Ela riu suavemente. Grant se aproximou, mas parou a alguns metros de distância. Emma, ela esperou. O que quer que você decida, você não precisa da minha permissão. As palavras saíram desajeitadas, mas eram as certas. Emma olhou para além dele, em direção ao salão, onde jovens membros da alcateia já estavam afixando cópias do novo padrão de proteção. Algo havia mudado aqui. Não o suficiente, não para sempre, mas o suficiente para começar. Ela se virou para Mason. Você não está me pedindo para me tornar nada. Não, não um símbolo, nem uma arma real, nem um título antigo do qual todos possam se esconder. Sua expressão permaneceu firme. Estou pedindo que você descubra quem você é. Emma olhou para a pasta de couro mais uma vez. A resposta chegou sem medo. Então, eu vou. Noah sorriu. Mason apenas assentiu, mas o calor em seus olhos era inconfundível. Ele abriu a porta traseira do veículo que esperava e se afastou, em vez de guiá-la para dentro. Emma carregou sua própria bolsa pela brita. Antes de entrar, ela olhou para trás uma vez para a casa da alcateia, o lugar onde passou 27 anos, acreditando que a força pertencia a todos, exceto a ela. Então ela virou-se para a estrada à frente. Mason estava ao lado dela, não na frente dela. Emma sorriu. Pronta? Perguntou ele. Ela pensou em pelos branco-prateados sob a luz da lua vermelha, em alfas baixando a cabeça e no momento em que pediu para eles se levantarem novamente. Pela primeira vez, disse ela,